Reivindicar ou assumir tradições dentro do marxismo faz sentido para o século XXI ou para a luta de classes existente no Brasil? Reformulando, sendo mais específico aqui, reivindicar o trotskismo é algo ultrapassado? Então, pessoal, o motivo para eu estar fazendo esse vídeo aqui hoje se dá pelo motivo de que eu tenho me deparado cada vez mais, sobretudo nas novas gerações militantes, com um discurso que vem questionando sobre o porquê de haverem marxistas que se apegam em ainda reivindicarem figuras ou correntes mais históricas dentro do marxismo. É muito comum a gente ouvir dessa galera um discurso de que esse debate está ultrapassado, de que nós precisamos superar essas divisões e que isso tem nos distanciado cada vez mais das demandas emergenciais da população brasileira. Afinal de contas, vejam só, o povo está desempregado, está passando fome, está sofrendo violência, está morrendo nas mãos do Estado, enfim. A classe trabalhadora não está nem um pouco interessada em saber quem é que estava certo, se era Trotsky ou Stalin, durante os embates da União Soviética no século XX. Isso aí é academicista e só tem feito as pessoas se afastarem da luta pela via do marxismo. Mas, olha só, vamos com calma, vamos pensar direitinho. Por mais que hajam elementos nesse discurso que a gente consiga dialogar, é evidente que ele obscurece uma série de questões que estão em volta aí desse debate, que ele mesmo se contrapõe e reduz toda a questão a algo que não necessariamente condiz com o que está em torno desse debate e as suas implicações, inclusive na realidade brasileira, porque esse é um debate, sim, bastante atual e que afeta a nossa realidade até os dias de hoje. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Roda a vinheta. Sobre o fundo amarelo. Letras vermelhas projetam uma sombra azul diagonal do centro à direita inferior. Na raiz, por Roju Soares. Oi pessoal, eu sou o Roju Soares, sou um homem negro não retinto, cisgênero, tenho 28 anos, o meu cabelo tá um black power de tamanho médio, cor castanho escuro, eu uso um óculos de grau em formato redondo, tenho uma barba que tem a cor dos meus cabelos, eu tô vestindo hoje uma blusa que tem uma cor aí de um tom próximo ao vinho e atrás de mim tem um fundo branco. Primeiro de tudo, eu preciso assumir aqui qual é o foco desse vídeo. Que assim como consta no título, eu estou aqui para defender o trotskismo. Até mesmo porque eu parto de um ponto de referência que vem do trotskismo também. E eu escolhi falar nesse vídeo especificamente sobre o trotskismo em si, porque eu já venho estudado mais sobre esse assunto, eu me vejo como parte desse objeto em certa medida, eu reivindico um trotskismo mais aberto, mais crítico, enquanto uma tradição do marxismo revolucionário, além do que também eu venho percebendo cada vez mais assim, que esse discurso do, entre aspas, correntes, stalinismo, trotskismo, ser algo ultrapassado, ele geralmente aparece mais, sobretudo quando figuras ou militantes estejam próximas ou que sejam efetivamente trotskistas, adentram em debates dentro do campo marxista, travam ali demarcações, posições e tudo mais que de maneira direta ou indireta fazem menção ali com posicionamentos que possuem relação com o trotskismo. Então, o que eu percebo é que esse discurso, ele tende a aparecer mais, ele tende a ser mais instrumentalizado, sobretudo como uma maneira de tentar desmoralizar o trotskismo em si, do que outras correntes que vivem se afirmando por aí, que vivem trazendo as suas abordagens e que, ao fazerem isso, acabam não possuindo as suas tradições questionadas. O que já aponta pra gente um diferencial bem marcante de grande parte das correntes trotskistas, que é o de buscar fazer um debate que coloque claramente quais são as suas posições políticas, mas sem negar as suas origens no processo. Eu digo isso porque tem muito stalinista por aí, e eu já percebi isso até mesmo em posições de organizações políticas, que ao fazerem um debate dentro do marxismo, ao trazerem as suas abordagens, quando fazem isso, não colocam esses balanços como balanços do stalinismo historicamente. E muitas vezes isso fica nebuloso. E aí vai ficando cada vez mais complicado e até mesmo perigoso quando a gente passa a perceber que certos discursos, certas interpretações começam a circular nos debates, por exemplo, das redes sociais, ou para além disso, nos debates de se fazer política no cotidiano, no dia a dia, em que esses discursos passam a ser assimilados pelas pessoas como se fosse uma espécie de senso comum dentro do marxismo,
sendo que muitas vezes isso não procede. Na maioria das vezes, uma determinada análise de conjuntura acerca de um processo histórico ou sobre como você caracterizar um estado em específico ou um determinado regime ou como se traçar balanços acerca de eventos históricos, tudo isso tem relação estreita com leituras e interpretações de correntes. Sejam essas correntes trotskistas, sejam essas correntes stalinistas, sejam elas de um outro cunho político. O que já coloca para a gente uma questão muito interessante da gente parar para pensar e compreender, que é a de que as posições políticas dentro do marxismo, elas não partem de um ponto zero. Elas sofrem influências, e sofrem influências de leituras, sofrem influências de escolas de pensamento, elas sofrem influências de organizações políticas, sofrem influências de balanços históricos que possuem relação com essas tradições existentes. No trotskismo, nós entendemos esse lugar e esse papel do trotskismo dentro desse processo. E é por isso que nós nos reivindicamos enquanto trotskistas. Porque seria muito mais fácil e até mesmo mais atrativo se a gente simplesmente aparecesse nos rolês e trouxesse um discurso de que aquilo que a gente apresenta é unicamente uma leitura pura do marxismo, como se fosse uma espécie de marxismo oficial mesmo, e ignorando completamente que nós carregamos conosco toda uma bagagem teórica, toda uma bagagem política, programática e metodológica. E é por isso que nós reivindicamos o trotskismo enquanto tradição. E vejam só, isso aqui é bem importante da gente poder entender. Quando eu falo reivindicar o trotskismo como tradição, isso não significa, em hipótese alguma, se apropriar da figura do Leon Trotsky e usar essa figura como se o cara tivesse sido um cara perfeito, como se o cara tivesse sido um cara sem defeitos, sem contradições, sem equívocos de análise e sem equívocos na prática, inclusive, e como se fosse um cara a ser idolatrado. Muito pelo contrário. E aqui eu vou usar o meu exemplo pessoal. Eu que sou uma pessoa que reivindica o trotskismo, defendo ao mesmo tempo um marxismo iconoclasta. E o que isso significa? Significa um marxismo sem personalismos, que não cultue salvadores da pátria, que não cultue nenhuma espécie de pai dos povos, mas que reconheça, que entenda que a emancipação social e humana, ela reclama de nós um reconhecimento enquanto agentes e sujeitos da nossa própria libertação. E isso só é possível de acontecer de maneira coletiva, por meio da nossa auto-organização e também de forma libertária, e não subjugados a uma figura X ou Y que será responsável por fazer a revolução no nosso nome, que serão os conclamados iluminados que irão nos libertar ao invés de nós mesmos. O marxismo iconoclasta rejeita esse tipo de cultura política. Mas aqui a gente está falando sobre tradição. E quando você reivindica uma tradição, seja ela política, teórica, programática, você reconhece que as posições que você assume, elas vieram de algum lugar, que existem balanços históricos que influenciaram você. Você valoriza toda uma trajetória de militantes que construíram todo um contexto de lutas que veio antes de você chegar. Você traz visibilidade para essa história, você traz visibilidade para essa militância, você não esconde essa história. Portanto, isso acaba sendo um processo de você ser fiel aos processos históricos e também de você demonstrar quais que são os legados e acertos que você carrega consigo por meio da sua construção, por meio da sua trajetória militante e política. Então, o que é bacana é que a tradição ela carrega muito disso, né? O que é todo um acúmulo de uma militância coletiva e ela cumpre um papel muito importante. Seja um papel para que haja, por exemplo, a autocrítica dos equívocos, dos erros, mas também para um outro processo que se dá pela construção de sínteses. Eu que sou um trotskista, por exemplo, reivindico balanços muito importantes dessa tradição com a qual eu estou filiado. Eu não faria a mesma leitura política que eu faço hoje se eu não tivesse como referência a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, que foi melhor articulada pelo Trotsky, ou noções de tática e estratégia que o Trotsky vai elaborar por meio do debate da Frente Única Operária. Ou então a concepção de que a revolução ela não pode se fazer por etapas e nem subjugada a uma aliança com setores da burguesia nacional, mas que ela deve ser compreendida por meio da conexão das tarefas imediatas, das reivindicações democráticas da classe trabalhadora naquele tempo
com a necessidade de concretização de uma revolução socialista que esteja na ordem do dia e que, portanto, ela possui um caráter de ser ininterrupta, permanente, contínua, o que justamente conecta aí as percepções, as perspectivas do programa de transição com a revolução permanente, da necessidade de se reconhecer que existe uma heterogeneidade, uma diversidade na classe que se expressa dentro de um partido político. E é por isso que nós defendemos uma democracia interna em contraposição a um centralismo burocrático, o que faz com que a gente defenda também a necessidade de um centralismo radicalmente democrático como uma alternativa organizativa e política. Vejam só, tudo isso são balanços do trotskismo, são contribuições que eu reivindico dessa tradição, mas que são contribuições que não se encerraram com as contribuições do Trotsky. Elas tiveram continuidade por meio de muitas outras militantes, homens e mulheres, que também trouxeram contribuições referentes a esses debates por meio da Quarta Internacional, que é a organização internacional que cuidou de articular as leituras e intervenções tanto de trotskistas quanto também de outros setores independentes do marxismo por meio das suas sessões. Embora uma coisa que seja muito interessante da gente pautar também é que a Quarta Internacional nos dias de hoje ela se encontra bastante fragmentada ao redor do mundo. E seja muito importante a gente também pautar sobre a necessidade de se reconstruir a Quarta Internacional. Então, independente disso, todas essas contribuições, todos esses balanços, eles cumprem um papel fundamental para o que vai ser, por exemplo, uma praxis tomada por uma militância. E o quanto que organizações políticas que se ancoram nesses balanços vão se utilizar de referenciais que irão facilitar e orientar a maneira como elas vão inserir justamente na sua realidade específica e no seu tempo. E daí nós precisamos dizer de onde esses balanços vieram. Nós não podemos cair numa armadilha despolitizante que busca reivindicar um marxismo vazio, porque o marxismo tomou rumos diferentes ao longo da história. E isso se deu justamente porque pessoas diferentes reivindicaram o marxismo, e isso também se deu de acordo com as ações que foram tomadas, ou não, em nome do marxismo. O marxismo ele não termina com a morte de Marx e Engels. E é por isso que eu tendo a acreditar que sempre que eu me deparo com esse discurso de que falar sobre tradições é algo ultrapassado, que isso é produto de uma certa ingenuidade de pessoas, de setores que acreditam que é possível de reivindicar um marxismo, ainda que independente, que não reivindique posições, que não tenham balanços que o aproximem de alguma escola de pensamento, de alguma linha política, de alguma tradição em específico, ou que isso seja produto de uma má-fé daqueles setores que buscam esconder as suas reais posições, esconder as suas reais intenções daqueles e daquelas que ainda não tomaram nota das discussões, dos debates e das polêmicas presentes dentro do próprio marxismo. Fala pessoal, se você já me acompanha há algum tempo ou se você chegou até aqui por agora, você sabe o quanto que é importante para mim que produzo conteúdo poder contar com a interação de vocês que estão acompanhando, para eu saber que esse conteúdo é relevante para vocês, para eu saber também que esse conteúdo tem furado a bolha do algoritmo e que tem a capacidade de alcançar cada vez mais pessoas. Por isso eu venho pedir que vocês sigam as nossas redes sociais. Os links vão aparecer aqui na tela, mas eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo também. Tem também o nosso canal de transmissão lá no Telegram, onde sempre que sai um vídeo novo, sempre que tem alguma atividade aberta, alguma atividade pública que eu participe, eu mando lá para vocês saberem o que está rolando. Então entrem lá porque é uma ótima ferramenta para também fortalecer esse trabalho. No mais, eu agradeço de verdade por todo o apoio e confiança que eu tenho recebido até aqui e bora seguir com o vídeo. A partir daí, há um outro debate, há um outro discurso para a gente problematizar também, que é o de que esse debate ele é feito por quem não se preocupa com as emergências sociais do Brasil e que porque a classe trabalhadora, devido ao fato de não estar interessada ou por não ter acesso ou por não ter tempo de fazer esse debate, que esse debate, portanto, deve ser deixado de lado. Então vamos começar por esse primeiro argumento, que é muito desonesto por sinal. Eu vou tentar resumir bastante o que eu penso sobre ele. Não existe dicotomia entre você pautar e travar lutas da atualidade e você travar debates de ordem histórica, debates de ordem organizativa, debates de ordem metodológica.
porque tá tudo casadinho. São relações dialéticas à nossa materialidade. E assim, na boa, gente, a gente não tem necessidade nenhuma de ter que ficar sobrepondo e hierarquizando pautas, lutas, debates. Eu acredito de verdade que essas pautas elas são complementares e que por isso elas estão interconectadas. Uma outra coisa para a gente levar em consideração é que ao você se organizar politicamente, você se equipara de todo um ferramental teórico e prático necessário para você poder atuar na realidade concreta, estando orientado teoricamente por meio de acúmulos históricos que vão se relacionar com debates políticos e econômicos. Ou seja, a verdade é que está tudo se dialogando o tempo todo. Linkado a isso, eu gostaria de aproveitar esse momento para apresentar para vocês que militantes trotskistas de diversas organizações, esses que não temem o debate, esses que não têm medo de demarcar, que não deixam de travar polêmicas, porque são justamente os debates que nos permitem avançar nas contradições reais, cumpriram um papel fundamental como atores que construíram as mobilizações que levaram à greve dos metroviários em São Paulo no ano passado, por exemplo, em 2023, na luta contra as privatizações do governo Tarcísio, que construíram mobilizações que deram fôlego para a greve estudantil histórica que aconteceu na USP nesse último período, que tem atuado para poder lutar por dignidade aos trabalhadores de aplicativo, por meio dos entregadores unidos pela base, como a gente tem acompanhado que tem aí a incidência de setores trotskistas, mas que, para além disso, atuam por meio da educação popular, atuam por meio da luta por reivindicação por tarifa zero, estão lutando pela luta abolicionista, pela luta antiproibicionista, antimanicomial, estão lutando a partir dos direitos LGBTI+, estão lutando na luta ecológica, no movimento sindical, enfim. Eu estou trazendo todos esses exemplos para vocês para justamente apontar o quanto que é frágil e o quanto que é mentiroso esse argumento de que as pessoas que estão fazendo esse debate histórico não se preocupam e não têm inserção alguma no movimento de massas ou nas emergências sociais que acontecem no Brasil. Esse argumento, gente, ele é muito ruim e de tão ruim ele chega a ser mentiroso e de tão mentiroso ele chega a ser tosco. E é exatamente por isso que ele não pode ser levado a sério. Para além disso, quando a gente para pensar, se existe um problema na sociedade, as pessoas buscam se mobilizar justamente para procurar uma solução e pautar uma reivindicação que busque sanar a esse problema, correto? Deixa eu usar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que, hipoteticamente, uma categoria de servidores da educação tem recebido seus salários parcelados e não está recebendo seus ajustes e os seus acertos de acordo com o que está previsto na lei. E assim, gente, qualquer semelhança desse exemplo com a realidade que nós nos encontramos é mera coincidência, nada disso foi intencional, beleza? Essa categoria de servidores de educação, ela vai buscar se organizar a partir do seu local de trabalho, por meio do seu sindicato, por meio do seu coletivo, por meio do seu partido político e vai buscar construir mobilizações para chamar a atenção do conjunto da sociedade para a importância dessa pauta. Seja para a importância dessa pauta para essa categoria em específico, seja para como essa pauta impacta o conjunto da sociedade. Mas aí para pensar comigo, como que uma pessoa pode se organizar para poder tocar uma tarefa dessas? E indo mais além, como que uma organização se orienta politicamente para tocar uma luta social? Como que você comunica uma demanda e trava um debate de conscientização social que torna uma luta imediata pedagógica em uma denúncia contra o sistema que justamente explora toda uma classe oprimida? Como que essa pauta deixa de ser encarada apenas como uma tomada por uma melhoria nas condições de trabalho que, ainda que seja conquistada, vai seguir operando a produção da lógica como ela é feita e alimentando o próprio sistema capitalista e passa a ser encarada como uma reivindicação que vai orientar a classe na sua organização e na compreensão de que esse é o sistema que justamente gera as condições para que essa categoria seja explorada no ambiente de trabalho, bem como muitas outras. E que, portanto, essa reivindicação por melhorias de trabalho deve reverberar por uma reivindicação por um outro modelo produtivo e de sociedade. Veja só, essas definições elas têm a ver com tática e estratégia.
E as organizações políticas, elas não vão tomar apenas como referência os escritos de Marx e Engels acerca desses debates, embora eles cumpram um papel muito importante. Mas elas também vão buscar tomar como uma referência experiências que aconteceram no passado, outros processos de luta, justamente para tentar se guiar sobre como atuar no momento em que nós nos encontramos. E é o trotskismo que, para nós que reivindicamos essa tradição, ou, como diria o Daniel Ben Said, para nós que apostamos nessa hipótese, é justamente aquilo que irá cuidar de facilitar, de orientar por meio de toda uma bagagem teórica e histórica de militantes e organizações que acumularam, que viveram, que experienciaram e trouxeram uma série de contribuições para a gente beber e se inspirar sobre possibilidades de atuação no presente. E vejam só, isso não é sobre fazer copia e cola. Não é sobre fazer uma transposição mecânica de uma teoria, de uma fórmula pronta, mas é sobre ter um ponto de referência, para a gente buscar compreender quais são as similaridades existentes, como que cada sociedade se desenvolveu economicamente a partir do seu próprio contexto, como que as próprias experiências lidaram com os seus próprios processos de luta e o que foi determinante para que elas decaíssem, para que elas obtivessem ganhos, quais que são as possibilidades de atuação para a gente explorar enquanto apostas, na luta mesmo. Então, depois de toda essa exposição, você vai vir mesmo para cima de mim e dizer que o debate sobre as lutas do Brasil está desconectado de um debate como o trotskismo, por exemplo? Ah, mas Roju, o pessoal só sabe falar sobre quem é que estava certo, se era Trotsky ou se era Stalin. Então, o debate sobre trotskismo e até mesmo o debate sobre stalinismo, ele não se reduz e ele não pode ser reduzido a uma mera disputa de egos ou a uma psicologização moral, seja da figura do Trotsky, seja em torno da figura do Stalin. Ainda que elementos éticos acerca das ações que foram tomadas e as suas motivações possam ser colocadas em debate, que eu considero importante, inclusive, que sejam debatidos. Mas o que essas correntes estão apontando para nós e que é importante da gente buscar compreender são justamente as contradições sociais e materiais daquele período, quais que foram as bases doutrinárias, políticas, metodológicas que levaram aquelas ações a serem tomadas e quais que são as lições que a gente pode tomar disso pensando nos dias de hoje. E olha só, isso vai para muito além da individualização desse debate para a figura do Trotsky ou para a figura do Stalin. E eu acredito de verdade, eu espero que um dia essa vulgarização do debate, que eu acredito que seja até feito de forma proposital, inclusive por setores dentro da esquerda, porque isso é justamente o que despolitiza, é justamente o que esvazia esse debate, possa ser superado, porque tem tanta coisa importante, tanta coisa séria que a gente poderia estar trazendo aqui para a discussão, que acaba sendo escamoteado, acaba sendo deixado de lado, devido a uma lógica, entre aspas aqui, futebolística, de se encarar os personagens históricos e as experiências reais. Se você chegou nesse vídeo até aqui, se você já acompanha o trabalho que eu faço há algum tempo, se você bota fé no tipo de comunicação que eu trago por aqui, então considere apoiar financeiramente esse trabalho. Todos os projetos que eu toco são autofinanciados. Mas isso aqui é uma forma de trabalho, e é um trabalho que demanda de mim recursos materiais, recursos financeiros, tempo, dedicação, energia, produção intelectual, dentre outras coisas. Por isso, se tiver na sua condição, se você tiver interesse, contribua com uma quantia de qualquer valor para esse trabalho através do nosso Pix, utilizando a chave de referência rojusoares@protonmail.com e contribua com uma quantia de qualquer valor no tempo que você quiser, quando você puder. Você pode ter certeza que qualquer quantia que você colaborar vai contribuir pra caramba para o fortalecimento e para a continuidade desse canal. Valeu! Mas, Roju, a gente também precisa perceber sobre a realidade das pessoas que estão todo dia passando fome, estão tendo que encarar as condições para poder sobreviver e não tem interesse, não tem acesso, não tem tempo para debater algo que aconteceu lá em meados do século XX, em um outro continente, em um outro contexto histórico e político. Eu acho essa uma questão super interessante da gente poder discutir. E eu começaria a minha colocação e a minha provocação dizendo que isso em nada invalida o nosso debate. Na verdade, eu acredito que o efeito ele é inverso. Isso reforça a necessidade de trazermos esse debate à luz do nosso tempo.
Obviamente, a grande parte da população ela está concentrada em poder garantir as suas condições de sobrevivência. Porque é exatamente isso que o sistema capitalista causa nas pessoas. Ele suga todo o nosso tempo, suga toda a nossa energia, de modo com que a gente só tenha condições e energia de vender a nossa força de trabalho para poder sobreviver e no outro dia recuperar as energias para continuar trabalhando e assim sucessivamente até o dia em que a gente morrer. E vejam só, grande parte da maioria da população não possui condições materiais para poder refletir sobre esse sistema que a explora, ainda que ela saiba que é explorada por esse sistema. A grande maioria da população não tem condições materiais de se organizar politicamente. Quem dirá então ter condições, ter tempo de poder sentar, poder estudar, poder refletir, poder debater sobre experiências que aconteceram no passado, que os revolucionários viveram e as lições que foram tomadas para si e para gerações futuras. Mas a pergunta que eu considero fundamental de ser feita com relação a esse problema é a seguinte: toda essa conjuntura, toda essa problemática, ela nos impede de, na medida em que temos acesso a esse debate, estudarmos sobre ele, debatemos ele desde agora, ao mesmo tempo em que lutamos para que haja redução da jornada de trabalho, para garantir com que a classe trabalhadora tenha condições de gozar de tempo de lazer, de tempo de leitura, de tempo de poder refletir sobre esse mundo em que vive, sobre ter direito ao ócio, sobre ter condições de se organizar politicamente? De jeito nenhum. Então é por isso que eu acredito que a gente tem mais aqui se apropriar desse debate e popularizar esse debate. E não de uma maneira abstrata, como se a gente estivesse apenas falando sobre o Estado soviético, num contexto muito distante, em uma realidade que em primeira mão se apresenta muito distante da nossa. Não que esse debate não possa ser visto a partir do contexto em que ele foi colocado e das suas especificidades. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, frente à proposta que estamos trazendo com esse vídeo, esse debate ele é muito mais profícuo quando ele se encontra conectado com os dilemas que a gente encontra no tempo presente. Como, por exemplo, nas batalhas que nós travamos para que as nossas direções políticas não se capitulem às frentes populares, com programas que buscam apenas gerir o Estado capitalista em conjunto com a aliança com as burguesias nacionais, ao invés de apostar em uma ferramenta anticapitalista, revolucionária, construindo partidos independentes que aglutinem sobre si uma plataforma programática anticapitalista, popular, democrática, ecossocialista, em superarmos os resquícios burocráticos e autoritários dentro das nossas próprias organizações, assim como também nas relações sociais que residem no seio da própria militância política. Sobre que tipo de condições econômicas, no terreno interno, no terreno externo, que podem contribuir para a degeneração de uma revolução ou de um partido revolucionário caso este venha tomar o poder. Veja, estes elementos que eu estou trazendo aqui não estão ultrapassados. Muito pelo contrário, eles são debates fundamentais para que a gente possa construir as condições de um processo revolucionário hoje que não cometam os erros do passado. E a gente também não pode cair num discurso de reproduzir uma lógica como se aquilo que aconteceu lá na União Soviética, por meio da oposição de esquerda frente à reação burocrática, não tivesse efeitos na política externa. Como se as diretrizes do stalinismo não tivessem intervido e influenciado na teoria, na prática, no pensamento de organizações na América Latina, na periferia do capitalismo e, sobretudo, em organizações brasileiras que estavam alinhadas com a Internacional Comunista naquele período, que estavam alinhadas com as bases do stalinismo. Então vejam só, é um debate que extrapola o terreno nacional, é um debate fenomenológico e é um debate que afeta sim a nossa realidade. E eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo que o debate sobre o trotskismo, o debate sobre o stalinismo, em nada tem a ver com um identitarismo de esquerda radical. E assim, eu tenho total compreensão de que existem muitas pessoas apaixonadas por todos os lados quando essa discussão ela vem à tona. Mas eu também sei que esse debate, quem se propõe a fazer a sério, sabe que ele é, antes de qualquer coisa, um debate programático. E ele é muito relevante, porque toca no que talvez foi a experiência mais marcante do século XX que nós vivemos, por meio da sua política econômica, por meio da sua estrutura organizacional, por meio da sua derrocada, que foi a Revolução de Outubro de 1917, que desdobrou-se no Estado Soviético. A gente está falando aqui da Revolução Internacional, mas está falando da Revolução no Brasil também.
Muitas das experiências anticoloniais que existiram no século XX construíram relações com o Estado soviético. E nós estamos falando aqui de experiências que resistiram e que em alguns casos ainda resistem dentro da periferia do capitalismo. Quais que são os balanços disso? Quais que são os desafios? Quais que são os limites? O que restou? O que ainda perdura? O que já foi superado? O que precisa ser compreendido que ainda não foi? E a verdade é que essas políticas e essas orientações, elas nos afetam até os dias de hoje. As nossas organizações, essas que buscam atuar para poder debater políticas econômicas, políticas sociais, que buscam intervir nas mais diversas pautas e agendas que estão sendo colocadas aí cotidianamente, essas que se postulam a construir uma revolução no Brasil, ainda são afetadas por esses debates e por essas correntes até os dias de hoje. E é exatamente por isso que nós não podemos cair na cilada de acreditar que esse é um debate batido, ultrapassado, datado, desnecessário e desconectado da nossa realidade. Ele está aí para a gente poder aprender com ele, para a gente se apropriar dele e para a gente poder debatê-lo. Então, bora fazer isso sem negacionismo, sem desonestidade intelectual, com respeito político e com um compromisso com o horizonte de transformação dessa realidade em que nós nos encontramos. Muito menos é ultrapassado a gente reivindicar aquilo com o qual nos referenciamos. E aqui, em defesa do trotskismo, eu acredito que cada vez mais seja necessário a gente recuperar os balanços históricos, de modo a buscarmos fazer leituras críticas dos processos, de maneira com que seja possível a gente poder atuar no nosso tempo. E eu finalizo esse vídeo lendo um trecho do ensaio Trotskismos, do Daniel Ben-Said, escrito em 2002. É o trecho que encerra esse ensaio, e nesse ensaio ele conclui: a alternativa à barbárie do capital não se desenhará sem um balanço sério do século que se concluiu. Nesse sentido, pelo menos um certo trotskismo ou um certo espírito dos trotskismos não está ultrapassado. A sua herança sem manual de instruções é sem dúvida insuficiente, mas não menos necessária para desfazer a amálgama entre stalinismo e comunismo, libertar os vivos do peso dos mortos e virar as páginas das desilusões. E é isso, eu fico por aqui. Um beijo para vocês e logo mais a gente se encontra. Tela de anexos. Alinhado à esquerda na parte superior da tela, o título Anexos. Imagens de pessoas citadas durante o vídeo. As imagens das pessoas citadas a seguir estão sobre um fundo cinza e amarelo. Os seus nomes estão escritos dentro de uma caixa de texto branca localizada na parte inferior da imagem, à direita. Imagem de Leon Trotsky. Retrato em preto e branco. Trotsky possui um cabelo grisalho, ondulado, curto nas laterais e médio na parte superior. Usa um óculos redondo e possui bigode e cavanhaque grisalhos. Veste um blazer escuro e blusa branca. Imagem de Daniel Ben-Said, homem de origem francesa que aparenta a idade entre 65 e 70 anos. Seu corpo está virado para o lado direito e sua cabeça curvada para o lado da câmera, olhando para o telespectador. Seu cabelo é curto, liso e grisalho. Usa óculos de grau, veste uma blusa verde e por cima um casaco branco. Imagem de manifestação contra a privatização. Dia, São Paulo. Manifestantes estão em mobilização carregando cartazes contra a privatização. Em destaque, militantes da CSP com lutas e do PSTU. A greve se deu frente a uma unificação de metroviários, ferroviários, professores da rede estadual pública, trabalhadores da companhia de saneamento e setores do funcionalismo público, que protestavam contra as privatizações feitas pelo governo Tarcísio. Imagem de Paulo Pinto, Agência Brasil. Imagem da greve estudantil na USP. Noite, ocupação de estudantes durante greve estudantil realizada na USP e puxada pelo Centro Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários. Os estudantes estão dispostos entre sentados no solo e em pé em frente a um prédio. Ao centro, uma pessoa faz uma fala no microfone. Imagem de break dos apps. Dia, diversos trabalhadores de aplicativo em mobilização na defesa de direitos e dignidade para sua categoria. Alguns dos manifestantes seguram sinalizadores em suas mãos. Um dos entregadores carrega um estandarte do coletivo de juventude Já Basta. Imagem Rede Emancipa. Imagem de divulgação do cursinho. Em letras grandes e em destaque, texto:
vem para o Emancipa Cursinho Pré-Universitário Educação é Revolução. Na imagem possui vários integrantes, alunos e voluntários do movimento social posando para a foto. Imagem do coletivo Ecoar. Dia, atrás de uma enorme faixa de cor verde com os escritos "Ou derrubamos o capitalismo hoje ou não haverá amanhã", estão militantes do coletivo de juventude Ecoar. Todas as pessoas na imagem estão usando máscara de proteção facial. Uma delas segura um estandarte com a palavra de ordem ecossocialismo ou barbárie, em conjunto com a logo do coletivo. Imagem da CSP com lutas. Em Brasília, representantes da Central Sindical Popular estão reunidos. Na imagem, seguram faixas com a logo do sindicato. Matérias exibidas durante o vídeo. Print de notícia extraída do jornal Brasil de Fato. Manchete: Zema não reajusta salários e servidores de MG pressionam com paralisação. Lead: Projeto de Lei 822 garante aumento salarial dos professores, mas base de Romeu Zema tenta usá-lo como, entre aspas, moeda de troca. Por Rafael Dota, Brasil de Fato, Belo Horizonte, Minas Gerais, 5 de julho de 2023, às 8h46. Ficha técnica, roteiro, apresentação, edição e legendas, Roju Soares, filmagem, 09 Studios, identidade visual, Capicorp e Roju Soares, capa de vídeo, Léo Spies, trilha sonora, Wolf Moon Unicorn Heads.